Glória a Deus, né, irmãos? Que benção, como Deus tem falado conosco. Abra comigo as vossas Bíblias, o livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo, a partir do verso 3. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 3. Glória a Deus. Caso se você tiver dificuldade na sua Bíblia, você pode olhar aqui no reto projetor. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e no dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Somente aqui. Eu quero uma vez mais, há pouco tempo atrás eu falei sobre esse homem, mas eu quero ministrar uma vez mais sobre a vida dele. O que nós aprendemos com a vida desse homem, trazendo para nós. Como eu já falei, Deus, Ele já tem falado conosco aqui nesta noite, porque desde que você se dispõe a estar neste ambiente para ouvir Deus, Ele fala conosco. Eu sei que nem todas as vezes Deus vai falar aquilo que nós às vezes desejamos ouvir, mas o Pai, Ele sabe aquilo que o Filho precisa, muito melhor do que nós mesmos. Essa história de Uzias mostra para mim e para você que quando Deus Ele quer abençoar a vida de um homem, Ele abençoa. Quando Deus Ele quer mudar a vida de um ser humano, Ele muda. E eu não sei para quem vai ser essa palavra, eu sei que vou pregar para a igreja toda, mas às vezes tem alguém específico que precisa ouvir uma palavra específica nesta noite. E eu quero dizer para alguém que ainda o ano não acabou, e que Deus pode mudar ainda a história, e que Deus pode virar a chave ainda. Às vezes você tem olhado, o ano não foi bom, e até agora não tem sido, mas eu vou dizer, o Deus que eu estou pregando e vou pregar para você nesta noite, é o Deus, se Ele quiser, Ele pode virar uma chave na tua vida, colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, e pode mudar toda a circunstância da tua vida. Você acredita que esse Deus pode fazer isso? Ele é Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 25 de um homem chamado Amazias, aonde é pai desse homem que eu vou falar sobre a história dele, de Uzias. No capítulo 25, no versículo 27, Amazias, o seu pai, foi assassinado. Amazias, no capítulo 25, no versículo 1, vai dizer que Amazias, quando ele assume o reinado, ele começa a fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, só que não de todo o coração. Nem tudo ele faz o que é reto ao Senhor, mas assim Deus começa a abençoar. Mas ao longo da sua vida, Amazias, ele se afasta do Senhor, ele se desvia do Senhor, e ele é assassinado, porque isso é resultado de quem conhece a Deus, mas deseja não pôr fora dos caminhos do Senhor. E assim, quando Amazias morre, o seu filho chamado Uzias vai começar a reinar no lugar do seu pai com 16 anos de idade. Só que 16 anos de idade você sabe que não tem maturidade suficiente ou capacidade suficiente para governar um reino. Precisa de alguém que auxilie, precisa de alguém que o instrua. E vai ter um homem chamado Zacarias, um homem temente a Deus, um homem sábio nas visões de Deus, que vai começar a instruir a Uzias a buscar ao Senhor, que vai mostrar a Uzias o caminho que ele deve seguir, porque ele é um homem temente a Deus. E a Bíblia começa a nos ensinar e trazer aplicação já
ouvimos pessoas que não têm nada de Deus para nos acrescentar. Porque todas as vezes que você vai buscar um conselho de um homem de Deus, eu sempre digo e vou dizer, o conselho do homem de Deus não é aquilo que ele pensa. O conselho do homem de Deus não é aquilo que ele acha. O conselho do homem da mulher de Deus é aquilo que Deus tem ao meu e ao teu respeito. O homem de Deus, ele não inventa algo da tua cabeça. O homem de Deus, ele busca na fonte para trazer conselhos que podem mudar toda a tua história. Uzias era alguém que se assentou para ouvir o conselho do homem de Deus. Muitas vezes nós temos que levantar de algumas mesas que nós sentamos, porque tem mesas que não traz edificação para nós. Tem mesa que um homem se assenta é só para falar mal da vida do outro. Tem mesa que se assenta é só para criticar a vida do outro. Muitas vezes tem mesa que nós temos que levantar e dizer tchau. Esse tipo de conversa não me agrada. Esse tipo de conversa não agrada o coração de Deus, porque a Bíblia vai dizer: desce ouvindo a minha voz, eu prontamente levantaria e abateria os seus inimigos, daí o trigo mais fino e o mel que sai da rocha. Salmo 81, depois serei na tua casa, a partir do versículo 11, 12, 13. Muitas vezes Uzias sentou porque ele tinha 16 anos. Ele tinha um reino para governar. E ele precisava que alguém o instruísse, alguém que mostrasse o caminho que ele devia seguir. E assim ele começa a ouvir, ele começa a receber instruções. Nós vivemos num tempo que as pessoas querem as coisas tudo rápido. Sabe por que muitos servos de Deus abandonam a igreja cristã e vai em fontes ocultas? Porque não tem o prazer e o desejo de renunciar a algumas coisas na vida e vai a alguns lugares buscar resposta, acreditando que certos lugares é o melhor lugar ideal e complica toda a sua vida. Porque é mais fácil muitos receber algo pronto de que passar pelo processo. Mas antes mesmo de Deus fazer algo na minha e na tua vida, primeiramente Deus nos coloca em processos para nos amadurecer, para nos treinar, para montar o nosso caráter, porque nós chegamos sim, cheio de manias, cheio de capricho, cheio de tantas coisas. Você pode chegar assim, drogado, viciado, mentiroso, mau caráter, criminoso, mas tu ouve a palavra, ela te transforma, ela te liberta, ela muda teu caráter, ela muda o rumo da tua vida. Porque é mais fácil eu chegar na igreja e não ser confrontado por algo que eu cometo a escondido. Mas foi dito aqui porque eu ouvi, Deus vai revelar quem está oculto, porque os olhos dele nada ficam encobertos. Não, irmão. E muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, acreditando que possamos viver o mesmo estilo de vida e nós não vamos ter consequências dos nossos pecados. Eu vou falar algo para a igreja: quanto maior conhecimento você tem da Bíblia, mais Deus vai cobrar de você. Antes você ser ignorante e não ter conhecimento, mas à medida que você ouve a palavra, maior peso pesa sobre a tua vida. Tu pode ouvir a palavra terça, quinta e domingo e continuar pecando na segunda, mas uma coisa é certa: aonde você vai, a palavra te acompanha. Aonde você vai, a semente foi plantada no teu coração. Não adianta você querer abafar aquilo que já foi semeado dentro de você. Uzias sentou para ouvir, começou a aprender, começou a ser instruído. E qual que é a instrução que Zacarias dava para Uzias? Busque o Senhor. O primeiro passo é você buscar a Deus. Você tem um reino para governar e você precisa buscar Ele. E a Bíblia vai dizer que Uzias vai começar a buscar a Deus, vai começar a buscar a presença de Deus.
Há muitas vidas que vêm somente atrás da bênção de Deus, mas uma coisa certa: quando nós buscamos a presença, a bênção é consequência de nós buscarmos a presença do Senhor, porque a bênção você pode receber, mas amanhã você precisa de outra bênção. Mas se você tem a presença, descansa teu coração, porque aquilo que tu precisa, Deus acrescentará. Jesus falou em Mateus 6,33. Vou repetir algo que a igreja sabe, mas infelizmente sempre bater na cabeça no mesmo lugar. Mas buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é isso, pastor? Quando Deus é a prioridade, Ele manda comida, Ele manda bebida, Ele manda vestimenta, Ele manda aquilo que nós precisamos para nossa sobrevivência. Ele começa a buscar a Deus, Ele começa a buscar o Senhor, porque Ele quer a presença, Ele precisa da presença. Êxodo 33:15. Vou repetir por sempre, repito, porque a palavra é pedagógica, e na medida que você ouve, você aprende e grava na tua mente, no teu coração. Êxodo 33:15. Quando Deus fala para Moisés: eu não vou ver esse povo, porque esse povo é um povo rebelde, obstinado. Se eu for no meio desse povo, eu vou acabar tudo, eu vou matar literalmente. Só que eu vou cumprir a promessa, Moisés, porque eu sou Deus que fala, eu sou Deus que cumpre. Só que eu não vou no meio de vocês, eu vou enviar o anjo para dar vitória para vocês, mas eu não vou. Moisés poderia dizer muito bem para Deus: Senhor, o Senhor vai cumprir a promessa? Tudo bem. O Senhor vai enviar um anjo? Tudo bem, porque o anjo é suficiente para entregar a vitória para nós. Mas não, Moisés vai dizer para o Senhor: Deus, o anjo é bom, a terra prometida é boa, mas se a tua presença não vai conosco, Senhor, nós não vamos sair daqui. Moisés estava dizendo: a bênção é boa, a terra prometida é boa, o anjo é bom, mas a tua presença nada se compara. Tem muitas vidas que estão vazias porque é só a bênção de Deus. Não, você precisa da presença, porque a bênção é consequência da presença. Na medida que eu tenho a presença, Deus cuida das minhas necessidades. E a Bíblia diz que Ele vai começar a buscar o Senhor, e Deus vai começar o quê? Agora, o abençoá-lo. Irmão, quando fala de bênção, quando a gente fala de prosperidade, naturalmente a gente liga só a parte financeira. Mas a bênção de Deus é muito maior do que isso, é algo pleno, é plenitude. Tem gente que é rico só de dinheiro, mas não tem paz na alma, não tem paz no coração. Mas quando Deus quer abençoar a vida de um homem, Ele abençoa financeiramente, Ele abençoa matrimonialmente, Ele abençoa emocionalmente, Ele abençoa fisicamente, Ele abençoa espiritualmente, porque a bênção de Deus ela é completa e ela é plena em nossas vidas. Ele começa a buscar a Deus e com Deus começa a abençoá-lo. Por que tem muitas vidas que estão batendo cabeça de um lado para o outro, desesperadas? Porque busca a vida do ar, da irmãzinha, do irmãozinho, mas não busca a presença de Deus. Pastor, o que é buscar a Deus? A Bíblia diz que Uzias ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. O que é isso? É você andar em conformidade à palavra de Deus. Em outras palavras, é você obedecê-la, é você ter o prazer de cumpri-la, de guardá-la. Tem muitas pessoas que não sabem a diferença entre ter medo e temer. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter o prazer, é guardar a tua palavra e obedecê-la. Isso é temer a Deus. É você ver o mal e se afastar do mal. É você ver algo que reprova, é reprovado aos olhos de Deus e você cortar caminho daquilo. A Bíblia diz que os dias agora começa o quê? Buscar o Senhor. Ele começa a buscar a Deus. Isso que eu e você é servo de Deus. Isso é o que precisamos fazer. Buscar a Deus constantemente. Por que tem bênçãos que estão amarradas? Por que tem bênçãos que não chegam?
Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo o seu tempo, porque Deus é excesso daquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada, independente das aflições que eu e você passa na terra. Tem a bênção de Deus é ter paz. Pastor, vai toda tribulação. Sabe o que é essa paz? Não é a paz de cemitério, não. É aquela paz que você tem no teu interior. O pau está comendo o seu nome. O problema é difícil. As portas estão fechadas. Mas você tem uma paz dentro de você. E quem não tem, não compreende. Diz, como? O couro está comendo. Um negócio difícil. Mas a pessoa está rindo. Sabe por que tu está rindo? Sabe por que tu está de pé? Porque essa paz não vem da terra. Essa paz vem do céu. Essa paz não vem do homem. Essa paz vem de Deus. E muitas pessoas não entendem como o fulano lá está vivendo uma situação difícil, mas tem paz. Porque essa paz é Deus que está dando. Essa paz é o Senhor que está dando a pessoa. E muitas pessoas não conseguem compreender isso. Porque essa paz não é uma paz terrena, é uma paz celestial. Ele começa a buscar. E Deus começa a abençoar ele. Porque isso é o segredo, irmãos. Se nós pegarmos lá no livro de Gênesis, a partir de um dos filhos de Noé, 7, que ele vai começar a invocar o Senhor. A rainha da Inglaterra tinha um certo homem do século passado chamado John Knox. Não sei se é a palavra correta de se pronunciar, mas ela dizia: eu tenho mais medo da oração desse homem do que dos exércitos. Sabe por quê? Porque quando o crente ele tem a oração, ele não consegue viver sem orar. Oração para muitos é um sacrifício violento. Oração para muitos é algo que não consegue falar com Deus. Mas para Daniel era prazer, para Daniel era satisfação. Porque assim como o peixe, ele não sobrevive fora da água, assim o cristão não sobrevive sem falar com Deus. E quando nós não temos tempo para Deus, nós começamos a viver no automático, oração no automático, leitura no automático, pregação no automático. É mais uma oração? Não, é mais uma oração que eu vou orar, o céu vai se abrir, a glória vai descer e vidas vão ser tocadas pelo Espírito de Deus. Mas como podemos ter poder se não temos comunhão com Deus? Como podemos ter poder se nós não conseguimos tirar um tempo para falar com Deus? Por que essa igreja não está gerando santo, irmãos? Muitas vezes estão morrendo, estão frias, estão geladas. Por quê? Porque o fogo, primeiramente, tem que começar no altar. O altar tem que ser um exemplo para a congregação, mas o altar não te força, o altar te ensina, o altar te instrui, o altar não dá fogo, mas é a igreja que tem que se colocar diante dele para buscar a face dele. Uzias começa a buscar Deus. Porque que tem muitos, não estou dizendo para crer, para ser de Deus, que não tem vitória nas suas palavras, porque está tentando ganhar suas vitórias na força do braço e no poder das suas palavras. Você tem que mudar, você tem que abandonar isso. Não, meu irmão, você já falou sim. Agora pega aquilo que você não tem capacidade de resolver e começa a lançar para o Deus que nunca perdeu a batalha, para o Deus que nunca perdeu a guerra. Precisamos tirar nossas batalhas do campo físico e levar para o campo espiritual e deixar Deus trabalhar por nós e deixar Deus fazer por nós. Conhecemos tanto de oração. A pergunta é: o importante não é quanto nós conhecemos de oração, o importante é quando nós oramos a Deus. Tem muita gente que conhece oração, tem muita gente que fala de oração, mas não ora, prega de oração, mas não ora, estuda de oração, mas não ora. Quer ver o céu se abrir? Quer ver Deus começar a abençoar? Quer ver Deus mandar providência? Quer ver Deus começar a trabalhar na casa aonde você precisa? Quer ver Deus mudar comportamento de homem, comportamento de mulher e comportamento de filho? Quer ver? Começa a invocar Ele, começa a clamar Ele, começa a buscar Ele, porque aquilo que a mão não pode, a mão do Todo-Poderoso pode.
Porque a fama de Uzias vai chegar longe. Sabe o que eu aprendo? Que quando você está buscando a Deus, você precisa ficar batendo no peito e dizendo: eu faço, eu sou bom. Não, meu irmão. Quando alguém fala para mim assim: eu faço, eu sou bom, pastor, eu sou bom. Está muito distante de Deus. Por que, pastor? Porque quanto mais perto estou dele, mais humilde eu me torno. Quanto mais nós estamos diante de Deus, mais humilde nós nos tornamos e reconhecemos que nós somos barro perante o modelo. Uzias, por ele buscar a Deus, o teu nome foi soprado até o Egito, a ponto das pessoas começaram a trazer presente para ele. Quando você tem a bênção de Deus levanta pessoas para te abençoar e trazer presentes e bênção para você. Quando você começa a buscar Deus, Deus conhece as suas necessidades. E às vezes você nem precisa. E Deus vai lá e toca no mundo dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar mais. Porque eu aprendo uma coisa: antes mesmo de você clamar, o próprio Deus dará a resposta para você. Ele começa a buscar. E Deus começa a abençoar. A forma dele começa a ser muito grande. E a ponto, irmão, preste atenção, que ele começa a ir para as batalhas. E Deus começa a dar vitória para ele em todas as batalhas que ele enfrenta. Porque é isso, irmão. Quando nós fazemos o Senhor a nossa segurança, nós entramos em batalhas e guerras, mas Deus está conosco. Deus está do nosso lado quando nós estamos em batalhas e guerras. Deus entra conosco. Por quê? Que tem muitos que estão perdendo as suas batalhas. É um fio de cabelo num ovo. É o motivo da pessoa desanimar, não querer mais nada com Deus. Por quê? Por que tem um monte desanimando? Por quê? Porque não busca Deus. Busca o dia, não quer a resposta. Então, desisto. Não vou querer buscar mais. E sabe o que faz a diferença entre quem busca e quem não busca? É as tempestades que sobrevêm sobre nós. Porque quando alguém que busca, é o que Jesus falou: aquele que planta, aquele que edifica sua casa sobre a areia e sobre a rocha, aquele que edifica sua casa sobre a areia, aquele que até conhece a palavra, mas não a pratica. Quando vem o vento, quando vem as tempestades, quando vem a chuva, bate sobre a casa e derruba. E aquele que ouve a palavra, e aquele que pratica a palavra, e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, quando vem vento, quando vem tempestades, ela bate forte, mas não derruba, mas permanece de pé, porque a tua vida está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Há uma grande diferença. Uzias começa a buscar e Deus começa a prosperar. Ele começa a se tornar muito grande, muito poderoso. Porque quando Deus quer fazer, quando Deus quer abençoar eu, você, irmãos, você não precisa ficar correndo atrás de pensar aqui e falar não. Deuteronômio 28 vai dizer o seguinte: eu gosto de estar sempre no primeiro versículo, que as pessoas gostam de pegar o final, sem primeiramente conhecer o primeiro. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer. O que, irmãos? Obedecer. Se ouvir atentamente, presta atenção. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar ou obedecer, sereis abençoados na cidade, sereis abençoados no campo, sereis abençoados no fruto do teu ventre. Ou agora vou lá no final. Tu não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de nós quando nós obedecemos ao Senhor. Por que tem gente batendo cabeça de um lado para o outro? Porque às vezes não obedece, porque quando você está andando debaixo da bênção, é a bênção que vai atrás de você. É a bênção que vai até você. Você não precisa ficar correndo de um lado para o outro, não. É a bênção que vai vir até você. E a Bíblia continua mais dizendo que ele se torna forte, ele se torna poderoso, porque é isso que Deus faz. Deus, quando quer abençoar, e nós precisamos entender, irmãos, isso toma muito cuidado. Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 18 ali,
O Senhor fala assim para Israel e para Daniel: quando vocês tomar posse da terra prometida, você tiver comido, você tiver bebido, você tiver bem, não se esqueça, viu? Que foi eu que coloquei vocês aí. É eu que dou poder para vocês adquirir riqueza. É eu que dou para vocês adquirir coisas. Ou seja, não é pela força do braço de vocês, não. Se não é a minha mão, vocês não podem fazer nada. Você precisa entender, igreja. Não é somente o teu esforço, não. Porque tem muitas pessoas que são esforçadas até demais, mas não tem visto o resultado de nada daquilo que tem feito. Por quê? Porque mesmo que você tenha esforço, eu e você depende da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Tem muitas pessoas que esforçam demais, mas não vê pouco ou quase nenhum resultado. Porque depende da força do seu braço. Está dependendo da sua sabedoria, da sua capacidade humana. Está fazendo, pastor, eu trabalho demais, A pergunta é para o resultado que você tanto deseja. Porque muitas vezes nós estamos confiando na nossa força do braço e não estamos confiando no Senhor. E Deus está dizendo: ei, é eu que dou poder para vocês adquirir, é eu que dou poder para vocês conquistar. Só que é tão interessante, voltando para a vida de Uzias, que chega um momento na vida de Uzias, no versículo 16. Você que está com a vida aberta, agora entra o perigo. Até agora estava abençoadíssimo. Se a vida dele finalizasse aqui agora, seria o ideal. Só que preste atenção no que eu vou dizer, igreja. O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Tem muitas pessoas que começam todo vapor no Evangelho, empolgados, isso é uma bênção, primeiro amor, isso é uma bênção, já passei por isso. Só que depois do primeiro amor, vem batalhas, vem guerras, vem lutas, vem preparação, vem treinamento, vem provação, vem angústia, vem tribulação. Tem muitas pessoas que começam muito bem, mas daqui a pouco as provas começam a se levantar, a pessoa se estranha e não tem estrutura para aguentar aquilo e sai fora. Uzias agora se tornou tão forte, a ponto de ele elevar o seu coração, a ponto de ele se tornar arrogante, a ponto de ele se tornar soberbo. Provérbios 18:12 vai dizer que diante da honra vai a humildade, e a altivez precede a queda. Ou seja, quanto mais Deus te abençoa, continua humilde, continua na tua posição. Pastor, Deus está te abençoando, então continua dando glória a Ele, então continua exaltando a Ele, porque se você tem o que tem, é porque Deus tem te abençoado. E Ele se torna grande, forte, e a Bíblia diz que Ele exalta o seu coração. Aí eu poderia entrar em outra mensagem. Não se perca com as bênçãos. As bênçãos é boas, mas infelizmente quando as pessoas começam a ser muito abençoadas, o mundo já não tem tempo para isso. É por isso que muitas vezes Deus, não é o diabo, Deus tem que fechar algumas portas para nós voltarmos para buscar Ele. Não é porque que Deus é mau, não. Deus é uma disciplina para que nós podemos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes de ser abençoado por Deus. Não, pastor, o diabo está furioso porque fechou a porta. Não, o diabo não faz nada se Deus não permitir. Satanás é como coleira na mão de Deus, ele só vai até onde Deus permite, e nem um centímetro a mais. Tem portas que a Deus me fecha. Por quê? Porque já não tem tempo para Deus. Pastor, eu estou ocupado com minhas bênçãos. É tanta bênção, pastor, que eu não estou conseguindo administrar. É muita bênção. Quem te abençoou foi Deus. Mas não tem tempo agora para mim. Então tá bom, filho. Deus sabe como que faz com seus filhos teimosos e rebeldes. E às vezes Deus permite algumas coisas e aperta algumas situações para nós voltarmos para um lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. Uzias agora ele se obedece. Ele fica orgulhoso, soberbo. E você sabe de quem que vem a soberba e a arrogância? Satanás. Você lê lá em Isaías capítulo 12, capítulo 14, de Ezequiel, que Satanás, Lúcifer, anjo de luz, portador de luz,
está diante de Deus, e Ele vai dizer no seu coração: subirei às estrelas acima de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu não estou contente com a posição que o Senhor me deu, Deus. Eu quero mais, eu quero ser semelhante ao Senhor, porque eu sou criatura, mas eu quero ser como um Criador. Ou seja, a soberba toma conta do coração dele, e quando a soberba toma conta do coração dele, Deus me expulsa dos céus. Assim é o que acontece com muitos. A estratégia do diabo continua sendo a mesma. Ei, você está muito abençoado para buscar Deus. Você está muito abençoado agora para ficar orando. Para com isso. A estratégia não mudou. Os tempos mudaram, mas Satanás continua com as mesmas táticas e estratégia que ele tentou o homem lá atrás, como tentou Eva e Adão no jardim. Ou seja, ei Eva, ei Adão, Deus está privando vocês de comer o melhor. Se vocês comer, vai ser como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Vamos ser como Deus. Nossa, quem não quer ser como Deus? Ou seja, estratégia para derrubar. Então vou repetir com a igreja: Deus está te abençoando, Deus está te prosperando. Continua humilde e sempre reconhece que é Deus que é poderoso para te abençoar e para te colocar em lugares altos. Sabe, irmãos, o vento bate mais forte quem está mais no alto. Vou repetir: o vento bate mais forte quem está mais no alto. O difícil, o tanto, não é chegar lá. O tão difícil é permanecer lá, porque lá vai ter mais ofertas, lá vai ter mais tentações, lá Satanás vai soprar e vai dizer: ei, tá bom, hein? Olha onde você chegou. Mas quando isso soprar no teu ouvido, você vai dizer para o diabo: eu estou onde estou, porque foi a boa e poderosa mão de Deus que me trouxe até aqui. Sempre reconheça. Uzias se desobedece. Agora eu estou forte, agora eu sou bom. A Bíblia diz que ele vai entrar no templo do Senhor da igreja. Vou traduzir: vai entrar no templo da igreja. Ele era rei. Ele vai pegar os incensos, vai querer oferecer sacrifício a Deus. Só que o incenso não compete a rei oferecer incenso. Vou traduzir o vídeo de hoje: incenso é para pastor. É sacerdote, não estou dizendo, é para pastor. Só que quando ele pega o incenso, o sacerdote dele, Uzias, não te compete você fazer isso. Isso é função de pastor. Estou traduzindo, mas sacerdote. Isso é função de pastor. O que ele faz? Fica indignado. Porque quando o ser humano está com o nariz indignado, ele não ouve ninguém. Ele se torna soberbo a ponto de alguém corrigi-lo. Ele não quer ser corrigido. E todo ser humano que não quer ser corrigido, a tendência dele é se afundar. A tendência dele é andar por caminhos errados, que ele não quer ser corrigido. E a Bíblia diz que Uzias, ou seja, o rei Uzias, ele fica irado, ele fica com tanta raiva que ele não quer ser repreendido. Só que uma coisa é certa: se alegra com aquilo que Deus já te deu. Não queira ocupar a posição que não é para você ocupar. O rei era para ocupar a posição de rei e não para ocupar a posição de sacerdote ou de pastor. Cada um foi chamado por Deus para realizar algo. Ou seja, aquilo que Deus chamou para você fazer, faça com excelência, mas não queira fazer aquilo pelo qual Deus não te chamou. Tem muitas pessoas criticando: se eu fosse um pastor, eu fazia isso. Se você fosse um pastor, você estaria aqui no altar pregando para nós. Se eu fosse
poderia ter coroa sobre a sua cabeça, mas até o rei tem leis a ser obedecida, tem lei a ser executada. Ninguém está acima de lei, ninguém está acima de lei, principalmente das leis de Deus. Ninguém. Diante daquela situação, entra mais 85 sacerdotes junto com o sacerdote Azarias para repreendê-lo. Mas diante daquela situação, a Bíblia diz que Deus fere Uzia na testa com uma lepra, e ele mesmo se apressa em sair do templo do Senhor para morar num lugar sozinho, isolado, porque Deus o feriu. Escute o que eu vou dizer. A vida de Uzias poderia ser totalmente diferente como terminou. A tua vida, irmão, minha irmã, a minha vida, a nossa vida. Você também decide como vai terminar. As tuas escolhas, o que eu vou dizer? As tuas escolhas vão determinar como será o teu amanhã. Não culpe Deus pelas escolhas erradas. Não culpe Deus por não buscar conselho de Deus. Muitas das vezes, homens e mulheres têm buscado conselhos que, entre aspas, aqueles que são homens e mulheres de Deus, entre aspas, porque fala somente aquilo que nós queremos ouvir. Mas Salomão vai dizer: é melhor ser repreendido pelo sábio do que ser elogiado pelo tolo. Não é o pastor que está dizendo, não é a Bíblia, irmãos. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. A maneira como nós levamos a Deus hoje vai determinar como será o nosso amanhã. Tem muitos homens e mulheres, o que eu vou dizer, tem levado Deus na brincadeira. Eu começo a ver Deus como um menino com uma linha de pipa, vou dando corda, vai. Chega um momento que ele vai puxar. Eu não estou dizendo para amedrontar ninguém aqui. Estou dizendo porque Deus é um Deus justo. Deus não tem culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Deus não vai tratar quem anda na sua presença com obediência da mesma forma que anda em rebeldia contra ele. Não. A Bíblia diz que Davi, quem é Davi, pastor? Homem segundo o coração de Deus. Só que quando Davi comete um pecado, quando Davi adultera, quando Davi manda matar um soldado fiel dele, Davi se arrepende e Deus perdoa, porque Deus é bom e misericordioso, mas as consequências ficam. Deus usa o profeta Natan, 2 Samuel capítulo 12, vai dizer: Davi, você deu motivo para que as pessoas lá de fora blasfemassem o meu nome. Em outras palavras, Davi, você está na igreja todo dia, mas sua vida nunca muda. Você não é espelho para ninguém lá fora, Davi. Então, Davi, por causa do teu comportamento, a espada não vai sair da tua casa. Ei, que palavra dura é essa? Foi perdoado, foi, mas as consequências viriam sobre a vida dele. Davi, escute. Aminon violentou a sua própria irmã, sua irmã. Absalão tentou usurpar o trono do seu pai Davi. Absalão foi morto com 3 dardos no coração. Irmãos, a casa de Davi se transformou em inferno por causa do momento de prazer, por causa do momento como rei. Eu vou repetir o que eu falei, eu estou trazendo aqui agora para mim com você. Quanto mais tu conhece, mais o peso pesa sobre você. Por isso eu gosto de pegar a palavra, porque quanto mais você conhece, você não vai poder dizer: o pastor não falou, a igreja evangélica chama de milagre, Jesus é vida, não falou. Não, falou sim. Você ouviu. Nessa noite o que você vai fazer com aquilo que você tem ouvido? O que você vai fazer com aquilo que Deus tem ministrado no teu coração? Porque a maneira como você está vivendo hoje vai determinar como será o teu final. Nesta noite, a escolha é de cada um de nós. Deus mudou a vida de Uzias, Deus o abençoou grandemente, mas ele esqueceu. Se ele chegou onde chegou, é porque Deus havia abençoado.
Entenda o que eu vou repetir para nós finalizarmos aqui agora. Se você tem conquistado algo, se você tem galgado algo na tua vida, nunca bata no teu peito e diz: é eu. Isso é um perigo. É um perigo. Pastor, eu não tenho conseguido nada disso para a minha vida. Então, para você busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque aquilo que tu não pode fazer, pode esperar que Deus trará. Se você buscar, pode ter certeza que a bênção do Senhor vai chegar até você e vai chegar até a tua casa. Mas tu se coloca como uma atalaia para buscar a Deus. Depende de nós. Depende de nós. Você viu que buscou e Deus o abençoou. Só que ele não buscou só pelo fato da bênção, mas sim pela presença. E a bênção é resultado da presença, é consequência da presença. Então, nesta noite, eu peço que a igreja se coloque de pé no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa continuar falando ao teu coração nesta noite. Isaías 55, verso 11 vai dizer: porque a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus não voltará para trás vazia, mas prosperará naquilo para que é enviada. Essa palavra que você ouviu, ela não vai voltar para mim, mas ela vai prosperar naquilo para que foi enviada. Se nesta noite, igreja do Senhor, você pegou, eu não sei como a palavra chegou até você aí, porque na medida que o Senhor coloca a palavra na minha boca, eu vou distribuindo. Eu não sei como chega em cada coração que aqui está, mas uma coisa é certa: a palavra, Hebreus 4,12, é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamento e intenções do coração. Ela penetrou o coração aqui nesta noite. Agora o que você vai fazer com aquilo que você tem ouvido? Neste momento nós vamos orar. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem que precisa de oração, que deseja oração, que deseja que a tua história mude, e você por si só não está dando conta?